Comunidade Paz e Bem. Iniciamos a semana de 25 de maio de 2020. Essa semana com o programa Paz e Bem de 548. Iniciamos mais um encontro com uma temática que vem provocar em nós. Afinal, ontem, 24, a 31 de maio, portanto, domingo que vem, é celebrado no Brasil e no mundo a Semana de Oração pela Unidade Cristã, a SOUC, promovida pelo CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs aqui no Brasil, reúne diversas confissões cristãs que pensam os caminhos ecumênicos. Entre essa semana, entre essa segunda e domingo, nós caminhamos para a festa de Ruá, da Ruá, para cristãos, cristãs, que é a festa do Espírito, o Espírito Santo. Eu até tenho uma citação do Padre Comblan, no livro O Espírito Santo no Mundo, de José Comblan, que eu acho que cabe muito bem para nós começarmos essa reflexão sobre a unidade cristã. Qual unidade cristã e que cristianismo? E para chegar nessas perguntas, Padre Comblan nos ajuda. O Espírito anima a história e o Espírito anima o tempo presente. Torna a história mais humana e torna a vida e cada dia mais feliz. Transfigura o nosso presente e gera um futuro. Essas são as palavras, então, do José Comblan, do Padre José Comblan, saudoso, e com uma reflexão muito boa, porque não torna abstrato o Espírito. Ele torna, sim, necessário o seu encontro com toda a realidade humana. Ele está presente na realidade, ele brota nela e atua por meio dela. Essa semana, estão todas e todos deste planeta dedicados à construção da nossa casa comum, que não é uma opção de todos, mas uma missão específica dada a nós, sonhadoras, sonhadores. Somos provocados a ser atravessados por esse espírito, que na ousadia nos desestabiliza, na sua criatividade mostra caminhos e em seu amor nos abraça. Que unidade, queridas, queridos, enquanto cristãos, acreditamos ser necessária. Afinal, os cristãos se unem há muito tempo para defender uma moralidade anacrônica e um discurso bélico de enfrentamento à sociedade pluralista que nós temos. Um exemplo é o enorme número de cristãos defendendo o indefensável. Semana passada, um grupo de canais cristãos se reuniram com o presidente da República justamente para defender os seus interesses, que é ter sua concessão de TV. Elogios, acreditando no governo, mostrando muito interesse nas políticas deste governo, que é um governo que estabelece a ética da violência, que estabelece a necropolítica, o descompromisso com o ser humano. E isso nos faz pensar, então, que cristianismo nós acreditamos, né? Afinal, o cristianismo hoje, ele é um dos maiores exemplos da manipulação religiosa para interesses econômicos, políticos, culturais, para o extermínio de populações, para justificação, inclusive, para a dominação de corpos, como das mulheres, como da população LGBTQ. Para onde nós estamos partindo enquanto cristãos, para pensar uma semana de oração pela unidade. Mas a semana de oração pela unidade, ela possui um desafio em si. A oração pela desconstrução de um cristianismo que se impõe na sociedade para um cristianismo que dialoga com a sociedade. O tema deste ano escolhido foi Gentileza gera gentileza. Veja, tem um cartaz lindo, produzido aqui por uma companheira da Bahia, Salvador, que é baseado no livro dos Apóstolos, capítulo 28, que relata o momento em que o apóstolo Paulo é acolhido por habitantes da ilha de Malta, após um naufrágio em seu navio. E este belo cartaz remete
ao principal momento, que é o momento da acolhida, o momento do encontro. Existe uma barca, existe uma ilha, e a acolhida acontecendo, trazendo os que estão em náufrago. Em volta, o Espírito, e em volta, a cooperação. E essa palavra, essa frase bonita do poeta, eu não me lembro agora o nome do poeta, que traz essa bonita palavra. Quem souber, quem lembrar, vai escrevendo aí o nome do poeta. É um poeta mineiro, mas que faz essa bonita frase: gentileza gera gentileza. O texto do Evangelho diz que aquelas pessoas que usaram de receptividade e gentileza com o apóstolo trouxeram a esperança e o símbolo do desafio do cristianismo hoje. Os materiais para a semana de oração pela unidade dos cristãos, das cristãs, 2020, você pode conhecer pelo canal do CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que tem sua secretária-geral, uma pessoa incrível, que é a pastora Romy Bank, pastora luterana. E foi preparado pelas igrejas cristãs lá em Malta, porque todos os anos, em 10 de fevereiro, muitos cristãos da ilha celebram a festa do naufrágio de São Paulo, destacando e agradecendo a chegada da fé cristã neste território. Mas essa narrativa que representa o tema reflexivo desse ano, da gentileza gera gentileza, trata de um clássico drama da nossa humanidade. O relato ele informa que os passageiros do navio estão expostos às forças dos mares e das poderosas tempestades que se erguem ao seu redor. Mas 276 pessoas a bordo são divididas em grupos distintos. O centurião e seus soldados têm poder e autoridade, mas dependem da perícia e experiência dos marinheiros. Embora todos estejam assustados, os mais vulneráveis são quem? São os prisioneiros. Suas vidas não são consideradas dispensáveis. Eles estão em risco de uma execução sumária, como diz o texto. Mas, na medida em que a história se desenvolve, sob pressão e temendo por suas vidas, vemos desconfiança e suspeita ampliando divisões entre os diferentes grupos ali. Um relato muito parecido com a nossa realidade de pandemia. Mas, notavelmente, o apóstolo Paulo ele se ergue como um centro de paz no tumulto, ou no túmulo, percebendo ali uma morte iminente de alguns. Paulo ele sabe que sua vida não é governada por forças indiferentes ao seu destino, mas está segura nas mãos de Deus, do elan vital, a quem ele pertence, a quem ele serve, a quem ele é movido. Esse espírito que nós vamos caminhando para sermos atravessados nesta semana. E por causa da fé de Paulo, ele está confiante de que se erguerá diante do imperador em Roma. É a força da fé que encoraja Paulo a se erguer diante dos seus companheiros de viagem e dar graças a Deus. Todos passaram a ficar encorajados. E seguindo o exemplo de Paulo, eles partilham o pão, unidos numa nova esperança e confiando em suas palavras. É muito bonito isso. Porque esse grupo de pessoas diversas e em conflito, eles desembarcam em uma ilha e, tendo sido jogados juntos pelo mesmo navio, chegam ao mesmo destino. Lá são eles recebidos com muita hospitalidade e amorosidade, essa palavra tão bonita que eu aprendi com Paulo Freire. Porque eles são recebidos pela amorosidade de quem não estava no conflito e quem vive para acolher ali. Que desconhecia o conflito deles, mas ao se unirem ali ao redor do fogo, cercados por um povo que nem os conhece, nem os compreende, diferença de poder e as posições sociais que se esvaem, partem. Na pandemia que estamos passando, o que mais nós vemos são as diferenças de classe. O Padre Júlio Lancelotti, ontem, na sua celebração dominical, ele falava, não estamos nesta pandemia no mesmo barco.
Estamos no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Uns com um iate, outros com uma canoa. E a população pobre está na canoa, os mais vulneráveis. Nesse texto, essa frase do Júlio é muito forte, cortante, e há um alerta. Eu acho que ele faz o que Paulo faz nesse momento. O que os 273 náufragos que não estão mais na dependência das forças da indiferença, mas eles são envolvidos por uma um amoroso enlace de Deus, que se revela através de um povo que os acolheu com uma gentileza fora do comum. Com frio e molhados, eles podem se aquecer e secar perto do fogo. Com fome, recebem comida. São abrigados até que seja seguro para eles continuar a viagem. É uma gentileza, capaz de transformar qualquer violência e construir a ética do cuidado. Hoje, muitas pessoas estão enfrentando terrores semelhantes nesses mesmos mares. Os mesmos lugares mencionados no texto lido de Marcos, ou de Atos dos Apóstolos, também faz parte das histórias de migrantes dos tempos atuais. O Papa Francisco, quando vai a Lampedusa acolher os refugiados, ele acolhe o que a Europa queria negar. Em outras partes do mundo também, muitos outros estão fazendo jornadas igualmente perigosas por terras e pelo mar para escapar dos impactos das mudanças climáticas, das guerras, da pobreza. Suas vidas são ameaçadas pela xenofobia, pelos racismos, por poderes políticos e econômicos. A xenofobia política faz com que governos dos países de destino desses imigrantes enviem barcos às suas regiões de origem. Voltam. E neste desafio dessa carta, desse texto de Atos dos Apóstolos, há uma coisa mágica, uma coisa poderosa, que é a hospitalidade. A hospitalidade é uma virtude muito necessária em nossa busca de unidade cristã. Ela desconstrói a cristandade, o poder bélico que vem reunindo cristãos numa marcha horrorosa, violenta, de extermínio do nosso povo. A hospitalidade é uma prática que nos leva a uma maior generosidade com todas as pessoas. As pessoas que mostram a gentileza e benevolência para Paulo e seus companheiros não conheciam Cristo, por exemplo. Mas foi por meio desta gentileza que o grupo de que sofreu náufrago redescobriu que deveria superar os conflitos e permanecerem unidos. Nossa própria unidade, ela é ampliada quando, além de mostrarmos hospitalidade de uns para com os outros, conseguimos comungar nossas alegrias e esperanças com aqueles que não partilham nossa língua, nossa cultura, nossa fé. Isso é gigantesco, é tremendo, é o cristianismo de verdade. E está num texto bíblico. Todos os cristãos do mundo leem esse trecho, mas não percebem, se armam ao invés de se desmantarem. No lugar da competição, a cooperação. No lugar da arma, o abraço. No lugar do discurso, o encontro. Há um trecho que eu aprendi com o Faustino Teixeira, nosso professor, que sempre está aqui no Caminho Faz Bem, fazendo poesias, nos mergulhando nas malhas da mística, da espiritualidade, nos mostrando a espiritualidade de Gil a Guimarães Rosa. Ele diz que é importante dialogar para não morrer. Um diálogo com toda a criação. Todas as convicções, religiosas ou não. O Faustino, por meio de uma doutoranda, que foi aluna dele, Rita Grassi, diz que no lugar do diálogo interreligioso, a gente poderia existir um diálogo interconvicções. Porque vai muito além do diálogo religioso. É um paradigma instalado nesses anos para um diálogo além do caminho, até agora vivenciado entre os cristãos. O filósofo Paul Ricoeur, ele diz, como dialogar e se abrir ao pluralismo é difícil em tempos de intolerância religiosa. O pluralismo, a ótica plural, que acolhe, ela provoca convicções
a se refazerem. Porque o mundo plural provoca reações do dogmatismo. O dogmático não se agrada com a realidade plural. E o dogmático, eu digo aquele que é o intolerante, aquele que só aceita a sua fé, aquele que quer colonizar o mundo. A realidade plural, ela enfraquece as certezas. E lidar com certezas frágeis é o primeiro desafio que se coloca para nós nessa reflexão. Abrir-se para outros. Não existir certezas fechadas. Porque Deus, o Espírito, Ruach, ele é movimento, ele é mudança na história. Ele é uma dinâmica dialogal que acontece no diálogo. É uma disposição nova, aberta. Não é o que a gente vê, né? Todos estão surdos, diria Chico Sainz, porque não há um encontro do diálogo como a construção do futuro. O Faustino Teixeira, nosso querido professor, amigo, companheiro de caminhada do Paz e Bem, ele chama isso de malhas de uma hospitalidade. Há um ex-frei dominicano, Matthew Fox, que diz: a história humana ela não é separada da história da Terra. Nós somos Terra, nós somos relação, nós somos isso que é esse encontro com as interconvicções, essa trama. E essa trama que a Terra nos dá, essa trama que as relações nos dão, essa trama que nós possuímos, elas são uma dinâmica de encontro. A semana de unidade, de oração pela unidade cristã, ela é esse chamado convicto, a desconstrução de um cristianismo bélico e a reconstrução de um novo cristianismo. Um cristianismo que está na sua origem, de Jesus a Paulo, dos povos da nossa terra, né, os povos indígenas, aos povos de África, passando pelos povos de Índia, passando por todos os outros continentes, tramando uma hospitalidade verdadeira, como condição humana para nós reconhecermos um novo processo, um processo de mudança. E que essa semana de oração pela unidade cristã, ela seja uma potência verdadeira para retomarmos o caminho de uma sociedade nova. Que essa semana a gente se dedique pelo menos duas coisas. Primeiro, a usarmos a oração, buscarmos na oração uma forma de esvaziamento para assim abraçarmos a sociedade. Ou seja, uma oração como um esvaziamento, ou seja, buscarmos no silêncio o nosso esvaziamento e do esvaziamento de nós para melhor abraçarmos os outros. E façamos o segundo movimento, que é buscarmos dialogar com cristãos, com não cristãos, mas em especial com a missão de desconstruir o cristianismo e reconstruir as tramas desta que é uma religião que nasce para construir a cultura do encontro. Queridos, queridas, paz e bem. Boa semana, que a gente se encontre em breve e que nesses caminhos a gente se perca. Mas que ao se perder, façamos novas rotas e por essas novas rotas reencontremos o caminho que caminhando a gente faz juntos a cultura do encontro. Paz e bem.